Ora, bom dia, meus amigos. Mas tenho aqui umas notícias e tal. Filipe Santos Costa parece que andou a batatada lá com o pessoal Romani. Eu toda a vida tive lá o pessoal Romani lá na Amadora. Mas só tive problemas com eles quando era muito miúdo. Depois comecei a batatada com eles, a usar as técnicas do Karatê, o Kata, e eles ficaram todos meus amigos. Todos. Lá o pessoal Romani que o André Ventura não gosta nada e está sempre a queixar-se que são os parasitas da sociedade. Não, eu estou farto de dizer que Aliás, o pessoal Romani é pessoal de mais fácil acesso do que os maluquinhos. Porque aquele pessoal não é doente mental. Aquele pessoal é só a lei da força. Agora a batatada, sim, claro, como é evidente, não saber batatada, aquilo é o que a gente já sabe. Mas estão em países que as culturas é uma camada de gente fraca, doente e criminosa no sentido psiquiátrico do termo. Isso é o problema, é vosso. Os senhores, no momento que cospem na cara de pessoas como eu, depois ficam com esse pessoal todo, ficam todos bem uns para os outros. Ainda ontem descobri que o pai da Samurai, uma miudinha pequenina muito gira, que a Maria me estava a dizer no carro, não te lembras dela, que ela estava sempre a chorar e estava sempre com medo, mas depois tu, quando começaste a puxar por ela, é que ela agora ficou toda rebiteza, não disse essa expressão em inglês, mas pronto, em português é rebiteza, toda saída da casca. Eu só me lembro dela agora fazer as flexões, a prancha, fica na prancha mais tempo que eu, que é uma coisa impressionante. Uma criança de 6 anos, como é que consegue ficar numa prancha, em posição de prancha, mas obviamente que isto é uma total falsidade, atenção. Não é capaz de ser verdade, como não sou eu, estou a falar da criança, é capaz de ser verdade. Então, a rapariga, que tem 6 aninhos, consegue fazer a prancha, que é a posição de flexão clássica, sem fazer flexões, só ali parado, não é? Em prancha, mais tempo que eu, quer dizer, diz tudo, não é? E a miudinha parece estar toda a rebiteza agora, eu não me lembro dela de dar problemas nenhum, só me lembro dela atleta, não é? Não me lembro de gente, enfim, esquisita, só me lembro de gente com qualidade. E então, o pai é cardiologista, eu estava ontem na conversa com ele, porque o instrutor pediu-me para dar aula, então tenho mais tempo, então falo com eles. E ele é cardiologista, e estávamos a fazer as contas de quem é que estudou mais tempo na universidade. O homem é cardiologista, não é? E eu disse, só sou eu por sorte, né? Porque tirei mais cursos. Não, mas o tipo a rir-se com muita piada, e ele a dizer, não, a minha miúda está muito diferente na escola por tua causa. Porque ela tinha muito medo do pessoal do costume. As tais dinâmicas tribais que são tão evoluídas. Estão a ver aquelas culturas, que cultura original, o Jäger fala disso, são culturação. O Jäger chama isso uma falsificação histórica. Quando se diz que culturas, que são tribos, são culturas como nós no Ocidente determinamos. Não. O Jäger, sendo alemão, obviamente, diz a verdade. Não, cultura é civilização, como é evidente, não é? E então, para a ideia, no sentido pleno do termo, uma civilização com educação, com valores morais, com valores filosóficos, com valores jurídicos, com valores de excelência. Isso é que é uma cultura. Diz o Jäger, mas o que é que o Jäger percebe daquilo? Só fez o único manual do Código de Valores do Ocidente até hoje feito, mas enfim, tem lá tudo, desde o Homero, passando pelo Platão, pelo Aristóteles, pelo Montesquieu, pelo Jean-Jacques Rousseau, está lá todos. O pessoal pensa que é só os gregos. Não, estão lá também todos os posteriores, porque os posteriores também foram aos gregos. O Renascimento, a própria Revolução Francesa foi aos gregos de alguma coisa, atenção, como devem calcular. Até os bolcheviques. Até a Revolução Bolchevique foi aos gregos, porque os gregos foi o início, obviamente, da civilização e do pensamento formal. E como sempre, no princípio foi a ação, como dizia o Goethe. E o Freud concordava com o Goethe, e os construtivistas, que é pela ação que se faz as coisas, concordam todos com o Goethe. E os construtivistas são o Vygotsky, o Batkin, o Piaget. O Paulo Renato gostava muito do Batkin. E do próprio Vygotsky, que apesar de serem russos, tinham lá aquela tese lá com a União Soviética, mas eram brilhantes. Então, como eu estava a dizer, o senhor, muito, enfim, encantado comigo, poxa, desde que estás a puxar por ela aqui, ela mudou muito na escola, porque estava sempre com muito problema com aquele pessoal, porque aquele pessoal, os tais países
que as culturas, as tribos originais de 60 mil anos é uma camada de doentes mentais e os colonizadores são criminosos, não é? Porque é que os senhores acham que eu estou sempre a dizer a mesma coisa? É psiquiatria criminal. Não, porque o país está... Há países que estão formatados assim. Bem, por acaso só conheço um, mas pronto. Há países que estão formatados assim, quer dizer, ou é doença mental ou é crime. É psiquiatria criminal. E obviamente que depois os iluminados, que são produtos dessas culturas, seja as revistas, seja assimilados, seja porque nasceram, seja porque chegaram e acham que são os maiores, ficam iguais. Pronto. Desculturalizam-se por completo, como diz o Lee Kuan Yew. O Lee Kuan Yew teve tantos anos em Inglaterra, nunca se desculturalizou, como é evidente, foi sempre chinês, como é evidente. Eu queria ser sempre português e disse ao tipo, não. Aí depois ele disse-me, pois, ela está muito mais rabiteza, muito mais saída da casca, já os outros já não lhe fazem mal, que ela estava sempre, o bullying, não é? Estava sempre, faz lembrar alguém, não é? Faz lembrar alguém. Estava sempre a ser perseguida lá na escola por esse pessoal e agora já lhes dá socos, já faz o karaté com eles têm medo. As outras crianças, que são tão equilibradas porque os pais é tudo doente mental e criminoso, a gente já sabe, não é? E depois ele disse-me, com muita simpatia, um homem como tu faz muita falta a um país destes. E eu disse-lhe logo que vos vou dizer no dia de antes. Não, já estou de saída, cara. Não, isto aqui, eu só estou onde sou desejado. Não, eu já fiz as minhas malinhas de cartão para ir à minha vida. Não. O problema dos dias de hoje, e é isso que eu estou, para voltar ao vídeo, é a questão dos Romani em Portugal. É isso que eu estou a tentar dizer quando defendo o seu Primeiro-Ministro e quando defendo a professora Melissa Amaral e quando defendo o juiz conselheiro Gonçalo Mendes Ribeiro. Os senhores têm que perceber que do outro lado ou é gente muito desequilibrada ou é gente criminosa. E como tal, pessoas como eu, se os apanham, arrebentam-lhes a focinha. Se não os apanhamos, vamos à nossa vida, entendem? E depois apanhamos mais tarde. É uma questão de personalidade, não é? No meu caso é Sun Tzu, ou Sun Tzu à portuguesa. Nesse aspecto, onde eu quero chegar é que quando o homem bom se demite da sua missão, já posso dizer que sinto no seu melhor, não é? O homem mau toma conta. Os romanis à batatada lá no restaurante, são uma cambada de piercings na rata, olhos inflamados, super femininos no pior sentido do termo, fracos até à medula, são gordos que nem se conseguem mexer, só querem é pão e circo, só querem é bola. E acham que este pessoal tem respeito pelos senhores? Só tem o que merecem. Apesar que só tem mesmo o que merecem, não estou a brincar, hein? No momento que a cultura portuguesa se tornar uma cultura de gente fraca, porque a cultura portuguesa é uma cultura, nós temos uma cultura de gente fraca, de gente estúpida, de gente desinstruída, estão sempre a atacar pessoas como o seu Primeiro-Ministro, que é uma pessoa de grande qualidade, sempre a atacar pessoas como a professora Melissa Amaral, que é outra pessoa de grande qualidade. Vão os senhores governar, tiram um curso de gestão em Harvard e são os maiores, é isso? Isso é boca para si, sou engenheiro Avelino. Na brincadeira, mas é boca para si. Os gestores, era a corporação número 1, vamos buscar sempre os Bill Gates todos, vamos buscar os Belmiros todos, que são todos os maiores a governar. Desde a República de Platão, que não se sabe bem qual é que é a formação ideal para um governante. Na minha perspectiva, eu que não percebo nada de gestão, é capacidade de decisão. Tenha competências técnicas ou não. Por isso é que os militares costumam ser bons governantes, como é evidente. Vamos para a matéria. Gabi, eu vi o seu e-mail. Amigo, não sei se tenho tempo para falar de tudo, porque começa a pescar. Eu sim, eu vi. O Gabi, como sempre, Marcelo e Balsemão e Portas. Pus os e-mails mais longos. Sim, nós sabemos que o professor Marcelo... eu falarei disso a posteriori. Eu prefiro a matéria, está bem? Marcelo Rebelo de Sousa teve uma bisavó moçambicana, não sabia. O seu... diz aqui o HB,
Caso professor, referiu-se ao conceito idílico relacionado edípico. HB, edípico, complexo de Édipo da psicanálise. Edípico, não é idílico. Edípico, é para você, às vezes parece os maluquinhos ao HB. Não percebe o que eu digo, caro amigo. Eu sei que hoje em dia não dá para ver e eu falo muito rápido como o Gonçalo Almeida Ribeiro, não é? Mas não é idílico, é edípico, complexo de Édipo. Tio Freud, Melanie Klein. A inveja mórbida vem do complexo de Édipo. A sexualidade vem do complexo de Édipo. A agressividade vem do complexo de Édipo. O crime vem do complexo de Édipo, segundo a psicanálise. Mas nós somos uns totós. Edípico. Amigo, depois eu falo sobre isto, está bem? Eu sei, eu conheço isto tudo. Conheço isto tudo que você aqui me disse sobre o Balsemão, sobre o Portas. Sim, sei. Não se esqueça que eu estive no ciclo de Portas muitos anos, não é? Enfim, sou um tanso que ando para aqui só a dizer uns disparates e umas arbitrariedades. No momento que os senhores, o cardiologista fica todo derretido comigo, não sabia, já era como uma ainda outra da rapariga com algumas insuficiências, infelizmente, que pronto, vê-se logo que és doutor, né? Então as pessoas que me conhecem normalmente ficam bastante desvanecidas com a minha personalidade. Eu sou mesmo um bacana, sou mesmo uma pessoa que gosto mesmo de ajudar, e foi isso que eu vi sempre. Foi isso que eu sempre, principalmente ajudar quem não tem nada e ajudar quem não consegue ser nada na vida. Eu gosto mesmo, por isso é que os romanês lá na Madeira gostavam de mim. Não sabiam ler, só sabiam lutar, só sabiam batatada. Mas vinham ter muitas vezes comigo quando eu saía da escola, apanhavam papéis na rua, opá, lê isto aqui para a gente. E eu lia as coisas deles, para eles. Eu ajudava aos romanês, eu até fui amigo dos romanês lá na Amadora. Ao princípio era muita batatada. Eu acho que estão a perceber quem é que são os romanis. Ou os senhores também são estúpidos e não percebem quem é que são os romanis. Já nem sei, eu nem sei o que é que precisa dizer. Não sei o que é que eu estou aqui a fazer, uma camada de gente estúpida. Não é os apoiantes. Mas os subscritores há muita gente estúpida, como é evidente, não é? Muito mesmo, aliás, nem sequer sabem escrever. E eu assim, bolas, por amor de Deus. O computador, peço imensa desculpa, eu sou nabo nos computadores, talvez seja a sorte de muita gente, mas, quer dizer, dá para pôr vários idiomas no computador. E nos telemóveis, desculpem lá, são estúpidos, quer dizer, não se pode falar assim, mesmo muita pena. Mas eu gosto mesmo de ajudar e foi isso que eu sempre vi na psicanálise. A psicanálise são os maiores craques à face da Terra a ajudar pessoas com muitas dificuldades, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista intelectual. Eu sempre vi isso na psicanálise e nunca vi isso em mais nenhum ramo de atividade. Eu nunca vi craque tão grande a ajudar pessoas tão complicadas. Os psicanalistas, como sabem, devido à enorme exigência que é preciso para a formação, não é? Quer dizer, é muita coisa, né? São muitos anos, são 15 anos, né? Grosso modo. Não é só os cursos de formação de base, é a psicanálise didática, é os seminários, é aquela porcaria toda, as supervisões, isto, aquilo, e nunca mais acaba. Demora muitos anos a tornar-se psicanalista. Aliás, uma das maiores ofensas, talvez a pior ofensa de toda que me foi feita aqui, foi o que foi dito acerca da psicanálise dos psicanalistas. Essa aí talvez seja essa que vai determinar coisas muito interessantes. Pois, mas são países que nasceram e desenvolveram-se à base do orçamento mental e do crime, e esse pessoal é que faz a vida deles bem. Ficam bem uns para os outros, e eu vou para as putas. Não se pode dizer isso. Estou a ver o desprezo nos dias de hoje, não estão? Pois. Cristinês, 9.000 páginas, já desisti de Portugal. Não, nunca desisti de Portugal porque sou português. A ciência conjunta do direito penal. Já está aqui o Figueiredo Dias, terceiro capítulo. Da enciclopédia de ciências criminais, a ciência conjunta do direito penal. Eu gosto tanto desta. Eu não desisti de si, Cristina. Eu não desisti de Portugal. Mas não tenho nenhuma ilusão de que quem tomou conta à vontade. Levam com a extrema-direita e com a extrema-esquerda e depois vão pedir batatinhas aos moderados. Pois, se calhar os moderados depois andam no puteiro e não estão nada preocupados com isso. No momento que me atacam a mim, ficam com os extremos, porque eu meto na linha aos extremos e faço a ponte entre os dois. Aliás, sempre tentei fazer isso, fazer a ponte entre o Dr. Alexandre Guerreiro e o Sr. Zé Carlos, como se viu,
entre o Sr. Cornélio e o Dr. Alexandre Guerreiro, entre a extrema-direita Alexandre Gazuri e Afonso Gonçalves e o outro lado, e por aí adiante. Sempre tentei fazer a ponte do pessoal que vem no meu canal mais extremo. O Dr. Alexandre Guerreiro é extremo? Não é. Mas tem posições que, enfim, são mais complexas para o status quo, como é evidente. Tratado lógico-filosófico, estávamos na introdução. Tínhamos ficado logo na primeira frase. Ou seja, escrita à maneira das suras do Alcorão ou dos livros da Bíblia, com divisão em versículos, significará este modo de expor, marcado na última sura, citada em enxergo de dificuldades de expressão ou convite ao exercício da inteligência, em que basta o simples ato de asseverar os axiomas, princípios, para que todas as conclusões se possam e devam desenvolver imediata e ininterruptamente. E ficamos aqui. Esta sura sugere melhor, afirma que algo tem de ser intuído com vivência direta. Os textos técnicos, isto é o Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein, ok? Sintoma claro é a importância de que o Tractatus venha dar à figura. A tradução de build por figura é discutível, como é a imagem mais difusa, usada no texto versão. Eu também traduzi figura barra imagem do build, quando analisei muito isso no Gadamer, que a minha tese doutoramento em filosofia. É a tradução que tem sido, figura é a tradução que tem sido usada em espanhol, bem como picture em inglês, pantour ou langage pantour em francês. Para ser usual, aceitamos proposição como tradução de Satz, quando seria mais correto enunciado ou ainda mais livre, relação, frase, expressão, asserção, por exemplo. As citações do texto estão baseadas na edição do Tractatus da Revista Ocidente de Madrid, 1957, tradução de Enrico Tierno Galván. Os versículos são indicados pelo seu número e o seu texto está entre aspas. O professor Manuel Lourenço, e muito bem, dá a entender que isto é a Bíblia da lógica. Por isso é que está escrito como se fosse um texto religioso, com as suras ou com os versículos. E eu sei que mesmo, não há nada mais avançado. Bem, mas é mais uma lógica operativa. Mas do ponto de vista formal, não há nada mais avançado que o Wittgenstein. Aliás, a Bárbara Guimarães não consegui dizer Wittgenstein no programa com o maestro Vitorino de Almeida. Como é que se diz, professor? E ele, Wittgenstein, nem conseguiu dizer o nome do homem. E depois vai-se casar com um filósofo. Foi o Manuel Maria Carreiro. Manuel Maria Carreiro, então vais-te casar com a Maria, que nem sequer sabe dizer Wittgenstein. Tinha que estar para o torto, pá. Eu, quando digo que as pessoas são umas bacanas, já até abrirem a boca. Não se pode dizer estas coisas. Sim, senhor. Sintoma claro é a importância que o Tractatus vem dar à figura, que já vem da esquemática da Frege para a lógica. Eu tive uma pergunta armadilhada num projeto de tese de doutoramento em filosofia sobre o Frege. Ai, Jesus! O Frege é outro que, Jesus! Que é tal neo de Wittgenstein, praticamente. Um dos maiores lógicos da meia-idade, o Frege. Os maiores lógicos da meia-idade teremos Frege, Wittgenstein, Aristóteles, eu também considero o Leibniz cá por nós, o Gödel, que também foi a tese de mestrado do professor Manuel Lourenço, porque ele licenciou-se e doutorou-se em Wittgenstein, na procura da versão da verdade ao imediato intuitivo, vivenciando, experimentando, a figura tem aspecto relevante. Esta dimensão permitiria facilmente escrever um texto esotérico sobre o Tractatus, mesmo sem pensar na evolução ulterior de Wittgenstein. Eis um duplo filosofar que não se pode talvez encontrar continuidade, mas que pode encontrar todavia ligação, permanência e inquietação. Ficamos no ponto 2 do Wittgenstein.
Há essa a diferença. Há pessoas que dedicam a vida, o Wittgenstein, o André Ventura também gosta de Wittgenstein e o Gonçalo Almeida Ribeiro também. Dedicam a vida ao pensamento, isto é claro. Mas são umas bestas, está bem, somos umas bestas, ficam os senhores com os doentes mentais e com os criminosos, que, como sabemos, quem comete crimes gravíssimos, seja nas redes sociais, seja onde for, as redes sociais é a vida normal, as redes sociais não é uma fantasia à parte. As redes sociais é tudo feito à parte, à base de plataformas digitais, mas as redes sociais é como a televisão. Não é porque acontece na televisão que não é verdadeiro, não é? Se as pessoas fazem mais na televisão, são obviamente bonitos, em conformidade, a mesma coisa às redes sociais. O pessoal é maluco, pensa que vive na fantasia, mas enfim. À vontade, Cristina, já não dou para esse peditório do todo. Tínhamos ficado na medicina como paideia, na paideia, não é? A educação do príncipe. Tínhamos ficado na autoridade e liberdade da democracia radical, paideia, a formação do homem grego do Iágar, o Aeropagítico, data do Aeropagítico, intenção do Aeropagítico, programa de minoria conservadora, estão a ver aqui as ditaduras das minorias do Nietzsche, o passado, o modelo do presente, não importam as leis, mas o ethos, democracia radical, defeitos, estão a ver aqui o toque, não importam as leis da democracia radical, é o ethos. O meu piercing na rata, sou eu que tenho os direitos todos e como tal, eu tenho o olho inflamado, fui ao primeiro toda a humanidade, como tal eu é que mando. É o que o Iágar está aqui a dizer. Não importam as leis, mas o ethos é o contexto, é o ethos social, é o ambiente, é as minhas emoções, é as minhas sensações. Boa sorte. Defeitos da educação, benefícios da democracia, a physis, natureza, como norma, o indivíduo e o meio. Isócrates defende a sua paideia, antidoses e a apologia de Sócrates, grande e algo platónico, panegírico, a Nicolas, valor da obra de Isócrates, Isócrates, não é Sócrates, o discípulo de Isócrates, cultura e juventude, porque a cultura, contradições da paideia, Isócrates e Platão, a verdadeira cultura, orientar a plenicocia, cultura e demagogia. Ficamos no Xenofonte, o cavaleiro e o soldado ideais, são os meus. Vamos para o professor Figueiredo Dias, o meu livrinho tão bonito. Tínhamos ficado que o professor Figueiredo Dias, Direito Penal, parte geral, tomou questões fundamentais a doutrina geral do crime. As mais que 200 de páginas que foram acrescentadas à edição anterior coincidem com o meu entendimento essencial dos problemas naquelas encarados, e para o conseguir multiplicaram-se entre nós os contactos, as análises, muito raramente as dissensões. Sem descortar do professor Figueiredo Dias, como eu vi na televisão, os juristas, os advogados a discutirem do professor Costa Andrade, todos eles na televisão disseram, é o mausadinho, discordar do professor Costa Andrade. Foi isso que eu vi aqui nas redes sociais, nunca tinha visto pessoas a falarem do professor Roxino, do professor Figueiredo Dias e coisas assim, mas nunca tinha visto. Está bem, pronto, não sabia, nunca tinha visto. É a tal densidade de excelência, né? Quer dizer, estes génios, são muito consensuais, mas não, nas redes sociais é que temos 25 mil prémios Nobel, pronto. Tal não significa, porém, que os meus colaboradores tivessem sido, longe disso, meros redatores de posições que da minha boca ouviram sob forma acabada, imbuídos dos meus entendimentos básicos, que conheceram como meus excelentes alunos, orientantes e assistentes, que todos levaram a cabo uma notável colaboração comigo na feitura desta nova edição, com a consequência de ser isso labor de cada um, que depois foi levado ao conhecimento de todos e de onde resultou um autêntico trabalho cooperativo. Humilde, o professor Figueiredo Dias a dizer, não, foram meus discípulos, alunos, orientantes, isto, aquilo e aquilo. Aí eu vi a tese de doutoramento do professor Pito Albuquerque, que foi orientada pelo professor Figueiredo Dias. Foi. Assim me foi prestado um auxílio em que nada prejudica a autonomia científica futura de cada um, nem os resultados e soluções que eventualmente venham a alcançar e que almejo poder vir a conhecer e valorar ainda. Por tudo isto, faltam-me as palavras para dar forma ao comovido reconhecimento que a Maria João Antunes, um beijinho para si, a professora, a tal como chamava colega, a maior especialista de inaputabilidade no país,
sabe mais de inaputabilidade do que o professor Figueiredo Dias, é capaz de saber. Há Sonais de Sousa, que eu conheço das leads, mas não pessoalmente. O Nuno Brandão fazia parte do grupo, como sabem, a posteriori. A Sónia Fidalgo fica de ver para sempre, diz o professor Figueiredo Dias. Um grande abraço ao seu professor, o seu professor é que é o maior. A pessoa meio redonda é tal como tratava por colega. Mas ao que parece eu sou uma besta. Não sei se vão contando as fabricações infinitas que eu, quando escrever, começar a ser escritor, vou escrever, porque eu tenho uma imaginação tão grande, tão forte, como dizia o Goethe, quem fala a verdade não precisa de memória. Estas fabricações, como são sempre as mesmas, é interessante que os senhores nas redes sociais veem o ataque direto dos criminosos e dos doentes mentais. Não são os doentes mentais coitadinhos que precisam, como eu estava a dizer. Os psicanalistas, foi isso sempre que eu vi que a psicanálise é tão eficiente, são os craques dos craques a trabalhar com as pessoas muito, muito, muito complicadas. Eu não conheço nenhuma profissão em que, a não ser os juízes no Supremo Tribunal de Justiça, ou então até no Tribunal Constitucional, como o Gonçalo Almeida Ribeiro, eu não conheço, lá está, os psicanalistas e os juízes talvez sejam os únicos em que estão exatamente no oposto do outro lado da equação, em que o público-alvo é realmente o oposto. No caso dos dois juízes, é os criminosos, não é? Só se forem as secções penais, claro. E no caso do psicanalista, é a doença mental, muitas vezes muito severa. Nunca tinha visto, eu sempre vi uma enorme excelência da parte do psicanalista e uma enorme complexidade da parte do paciente. Mas enfim, somos umas bestas. Estou com eles, está bem, filho? Coimbra, outubro de 2019, Jorge de Figueiredo Dias, outubro de 2019. Para concluir, nem a minha tese ali, nem nada, eu já estou aqui. Paideia, estou mais interessado no Wittgenstein e na Paideia e no professor Figueiredo Dias do que na minha tese. Ao contrário do que os senhores dizem, eu de narcísico não tenho nada, eu gosto de pôr os outros a brilhar. O meu brilho quer dizer, sim, as gajas e os caras e tal, mas isso é um bocado infantil, não estou a ver. Onde eu gosto de brilhar verdadeiramente é no intelecto e nas competências físicas, mas isso os senhores, como são os gostos dos seus, estou a ver o que é que estou aqui a falar para o boneco, mas enfim. Por isso, não estou aqui a fazer nada, entendem? Há muito tempo que eu percebi que não estou aqui a fazer nada. Mas pronto, como estou a história em voz alta, cá estou. Tese altamente em direito penal, a minha, como sabem, a versão em português. Eis então que pode o ator avançar na citação, como tínhamos chegado aqui, na citação por nós, totalmente acompanhada, com conceito de culpa jurídico-penal. Deixa cá ver. Isto, os PDFs vai para cima e para baixo, como o Dr. David viu, que mal se mexe um bocadinho, vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Por amor de Deus. Bem, o que é que fazer a vida? Deixa cá ver. Pois. Já está aqui. Um conceito de culpa jurídico-penal ligado a um dever, estou a citar, de responder às exigências éticas que faz que o direito como a moral a quaisquer outros ordenamentos normativos aproximado do agente. Resulta de uma ideia de culpa revelada no facto, como eu já vos disse. E há pouco, e tínhamos ficado na questão de as exigências éticas do direito dirigidas à personalidade do agente, tínhamos ficado aí. Vinculado a uma específica tarefa de dever ser, fundada na realização, desenvolvimento e promoção do ser livre, estou a citar agora, do meu e dos outros, e da consagração da culpa ética na violação deste preciso dever. É a liberdade, quer dizer, as pessoas têm que ter liberdade. Não, és uma besta, como clínico, como filósofo e como jurista. Pois são os radicais, que são as pessoas com competência ética para ser filósofo, clínico ou jurista. E hein? Países que têm pessoas muito complicadas, de países muito complicados, de culturas que de cultura não tem nada, não é? Não estou a falar dos comunas, estou a falar do pessoal que vem
do Irão, que agora se viu no que deu. Estou a falar do pessoal que vem de muito lado, que são pessoas que se tornam pessoas diferenciadas em países de acolhimento, mas como viram na Alemanha o psiquiatra Nossa Senhora, né? Passou tudo a eito. Pessoas que vêm de países com religiões muito conservadoras, com sistemas políticos completamente autocráticos, que são clínicos, são filósofos, são juristas e às vezes até políticos. Esses são os bacanos. Eu sou uma besta. Ficas tu com eles, filho, está bem? Ficas tu com eles. É só para os seus verem onde é que nós chegamos, né? Mas enfim. O professor Figueiredo Dias diz isto para concluirmos. Figueiredo Dias, Liberdade com o Direito Penal, primeira edição, 1976, página 186. Pronto. E vamos. Pá, o vídeo já vai longo. Vamos um bocadinho só para o Código Penal. Não posso ler sempre os livros todos, senão estou tramado. Vamos ler só um bocadinho o Código Penal. Introdução, como sabem. Estamos. Introdução do Código Penal comentado pelo professor Vitor Albuquerque. Com efeito, a condenação condicional ou instituto da pena suspensa correspondente ao instituto do surcício continental significa uma suspensão da execução da pena que, embora efetivamente pronunciada pelo tribunal, não chega a ser cumprida, por se entender que simples censura do fato e a ameaça da pena bastarão para afastar o delinquente da criminalidade. A ameaça da pena. E satisfazer as necessidades de reprovação e prevenção do crime. Artigo 48, número 2. Como já vos disse várias vezes, o artigo 48, número 2 do nosso Código Penal é substituição da multa por trabalho, falta de trabalho no lombo, como diz a minha mãe, é correspondentemente aplicável o disposto números 3 e 4 do artigo 58 e no número 1 do artigo 59. Número 3 e 4 do artigo 58. Quem faz vida de estudar com esta gente toda a vida pensa como eles. Sou uma besta. Pronto. És uma besta. Pronto, filho, ficas tu com eles, que aqui os doentes mentais e os criminosos é que é a tua gente. Claro. Que inserção do som são. Diz-me com quem andas de ti é quem és. Estás cheio de razão, filho. Estás cheio de razão. Estás no picheto. Certíssimo, filho. Certíssimo. Artigo 58. Prestação de trabalho a favor da comunidade. Número 3. Para efeitos do disposto número 1, a cada dia de prisão fixado na sentença é substituído por uma hora de trabalho no máximo de 480 horas. Não é trabalho forçado, isto não é o tempo de Salazar. Número 4. O trabalho a favor da comunidade pode ser prestado aos sábados, domingos e feriados, bem como nos dias úteis, mas neste caso os períodos de trabalho não podem prejudicar a jornada normal de trabalho, nem exceder por um dia o permitido segundo o regime de horas extraordinárias aplicável. Número 1 do artigo 59. Suspensão provisória, revogação, extinção e substituição. Número 1. A prestação de trabalho a favor da comunidade pode ser provisoriamente suspensa por motivo de grave ordem médica, familiar, profissional, social ou outra, não podendo, no entanto, o tempo de execução da pena ultrapassar 30 meses. Ficamos aqui e pronto, vamos ler só um bocadinho. Eu gosto de vos ler todos, mas é tanto livro, são 9.000 páginas, né, Cristina? São 9.000 páginas. Só faço o que quero, estou como o professor Marcelo. Só faço o que me apetece. Está-me lá que já almoçaste, filho de uma grande... não se pode dizer. Se pode dizer estas coisas. Código de Processo Penal, volume 1, 5ª edição. Tratou-se, além disso, de diplomas projetados em horizontes históricos vários, com diferente direção ideológica e cultural, e por isso mesmo prestando homenagem a distintas concepções do mundo e da vida, do estado de cidadão. Já estava aqui em baixo, peço desculpa. É para dar resposta aos imperativos que relevam deste contexto que se destina o presente Código de Processo Penal, para mais fácil apreensão do seu espírito e dos seus propósitos, e como forma de mediatizar a sua consensual
e generalizada a citação, importará assinalar alguns dos princípios que deliberadamente foram erigidos em matriz e étimo legitimador das soluções técnicas por que se optou, como converá por outro lado, a título meramente exemplificativo, pôr em relevo algumas destas soluções, muitas delas de cariz inovador. O Código de Processo Penal é totalmente autoria do professor Figueiredo Dias, é de 1987, obviamente já foi revisto. Eu nunca na vida tinha visto um ataque tão cerrado às instituições, à democracia e ao Estado de Direito. Não conhecia estas pessoas, nem estou interessado em conhecer. É tudo uma cambada de filhos de uma gangue. Não se pode dizer. Introdução à segunda edição. Atenta à data de entrada em vigor do novo regulamento de custas processuais, manteve-se a redação atual dos artigos 513 e seguintes e a respectiva anotação, acrescentando uma nota prévia a este artigo e anotação ao novo regulamento das custas processuais. Já estamos a acabar a segunda edição. E só aqui um beijinho. Artigo 127 do Código de Processo Penal, que é, como sabem, um dos mais importantes artigos de todos, que é a livre apreciação de prova, só comparado com a determinação da medida da pena. É como o juiz decide e quantos anos é que vão para a cadeia, não é? Tínhamos ficado na nota 27 do artigo 127 do Código de Processo Penal, livre apreciação de prova, não dúvida insanável sobre os factos que consubstanciam um crime único ou um concurso de crimes, o tribunal deve decidir que se verifica um crime único. Um crime único. Os senhores têm 4 ou 5. Há como jurídico, é o crime único. Não é? Isto é, que existiu uma só decisão criminosa abrangendo todos os atos cometidos. Código de Processo. E vamos acabar. E dei-vos todos. A bateria aguentou. Vá lá. Código de Processo Penal, volume 2. Tínhamos ficado nas disposições gerais, parte 2 do livro 6 das fases preliminares, bibliografia das disposições gerais. Mendes Paulo Sousa, o meu arguente do projeto de tese em Direito Penal, como sabe, doutoramento em Direito Penal. Mendes Paulo Sousa, 2016, Investigação, Prevenção e Informação de Segurança, Emanuel Monteiro Guedes Valente, Coordenação 4, Congresso de Processo Penal, Coimbra, Almedina, 2021, Lições de Direito de Processo Penal, reimpressão da edição de 2013, Coimbra, Almedina, Mesquita Paulo Dá, 2003, Direção do Inquérito Penal, Garantia Judiciária, Coimbra Editora, 2022. Anotação ao artigo 258 e Comentário Judiciário do Código de Processo Penal, tomo 3. Segunda edição, Coimbra Almedina, Milheiro Tiago Caiado, 2022. Anotação ao artigo 257 e 251 e Comentário Judiciário do Código de Processo Penal, tomo 3, segunda edição, Coimbra Almedina, Mário Monte e Flávia Noversa Loureiro, 2011. Comentário das alterações ao regime de detenção e prisão preventiva da Lei número 26 de 2010, de 30 de agosto, em SES, Centros Judiciários de Edição, as alterações ao Código Penal do Código de Processo Penal, coordenação de Rui de Carmo, Helena Leitão, Coimbra Editora e SES, páginas 209 e 222. Ficamos por aqui e um beijinho do Código de Processo Penal, da produção de prova, artigo 340, princípios gerais. Tínhamos ficado que a decisão do juiz, nota 11, a decisão do juiz está sujeita, portanto, a critérios normativos e epistemológicos. Como é que é possível? A psicanálise, a filosofia, a sociologia são trazidas à coação pelo direito. Eu pensava que não era. afinal, o Código de Processo Penal é muito mais abrangente que os maluquinhos. Como é que é possível estes brutos do Código de Processo Penal? Afinal, que o legislador condensa nesta disposição normativa, formulando-nos pela negativa, não podem ser admitidos meios de prova legalmente inadmissíveis,
provas irrelevantes ou supérfluas, meios de prova inadequados, de obtenção impossível ou muito duvidosa e requerimentos probatórios com finalidade meramente dilatória. É o tio Sócrates. Ficamos por aqui. Um abraço. Também a bateria aguentou-se. Vá lá. Um abraço. Obrigado.